Você que nos visita ou está nos acompanhando pela primeira vez, nós estamos numa série de mensagens na carta aos Efésios, na carta que Paulo escreveu aos Efésios. E a série, portanto, já que é na carta, ela é o que chamamos de expositiva sequencial. Naturalmente, há uma exposição do texto em sequência, tá? Mensagens expositivas ou pregações expositivas sequenciais. Eu defendo a filosofia homilética, né? A homilética tem a ver com a arte de pregar, ou estudo sobre as técnicas da pregação. Eu defendo a filosofia de que toda pregação deve ser expositiva. Não que toda pregação deve ser sequencial. Ou seja, mensagens expositivas não são mensagens que têm uma sequência com relação aos textos. Mensagem expositiva é toda mensagem pregada fielmente, seja de ordem temática, isto é, vou falar sobre casamento. Isso é temático, é um tema, mas eu vou fazer uma exposição de um texto, desse, do outro. Então a mensagem ela é expositiva essencialmente. A essência da pregação bíblica é expositiva. Por quê? Porque não há pregação se não houver exposição do texto. E a mensagem, a pregação expositiva parte do pressuposto de que o texto dita o que você vai dizer. Ele dita o ritmo da sua pregação e não o que você acha. Então, muitas mensagens que são ditas temáticas, e por isso a discussão entre os pregadores expositivos e os pregadores temáticos, é que muitas vezes o temático, ele usa o texto como um trampolim para se aventurar nas suas próprias ideias. E aí você diz, é bíblico, porque ele usou a Bíblia. Mas não é expositivo, porque ele usou o texto só para começar, mas foi embora, e aí não voltou nunca mais. Começou a falar o que pensa sobre casamento, sobre estatística de divórcio, sobre isso e aquilo, e não voltou para o texto. Então isso não é mensagem expositiva. Eu posso pregar tematicamente sobre casamento, por exemplo, e ser expositivo. O que me interessa é o texto e o que o texto fala. Então a filosofia de pregação, ela precisa ser necessariamente expositiva. Caso contrário, é uma palestra ou qualquer discurso religioso. Então nós estamos numa série de mensagens expositivas sequenciais. Esse é o ponto. E nós estamos indo para a última mensagem do capítulo 1. Então hoje nós encerramos o capítulo 1. E o que é que faremos? Encerraremos hoje e daremos uma pausa. Eu não vou no domingo que vem para o capítulo 2. Eu vou segurar um pouco, dar uma respirada em outros textos, em outros ares das Escrituras, e depois volto para o capítulo 2. Então nós iremos encerrar hoje o capítulo 1. Carta aos Efésios, capítulo 1. O pastor Lorinaldo, na mensagem passada, ele leu os versos 15, 16 e 17. Então, o meu conteúdo tem a ver com os versos do 18 até o 23. Mas eu quero ler todo o texto para fazer sentido. Todo o texto, o que inclui o versículo 15. Que foi lido domingo passado. O texto diz assim:
Por isso, também eu, versículo 15, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita dos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Quando eu comecei a estudar esse texto, a primeira coisa que me veio à mente foi um pensamento que consiste nas palavras do grande teólogo do século passado, James Packer. Palavras que são encontradas no prefácio do livro do Dr. R.C. Sproul, O Conhecimento das Escrituras. O Conhecimento das Escrituras é um livro de cunho hermenêutico, que trata sobre princípios de interpretação bíblica. E nesse livro, J. Packer prefacia o texto e começa com as seguintes palavras, abre aspas: se eu fosse o diabo, e aí ele coloca entre parênteses, sem comentários, por favor. Mas se eu fosse o diabo, eu faria de tudo para que o cristão negligenciasse o estudo cuidadoso das Escrituras. Se eu fosse o diabo, eu me empenharia para manter o cristão distante de um estudo cuidadoso das Sagradas Escrituras. Se eu fosse o diabo, diz Packer, eu estaria empenhado em manter o cristão longe das páginas das Sagradas Escrituras e do estudo, do seu estudo, implantando na cabeça dele que o que está escrito é difícil demais para que ele, como um pobre cristão, possa entender. Esse comentário do Packer faz todo sentido.
de fato, é uma artimanha de Satanás tentar nos manter distantes, não apenas da leitura, mas da leitura cuidadosa ou do estudo zeloso das Sagradas Escrituras. E isso por uma razão. É por meio do conhecimento das Escrituras que nós podemos nutrir a esperança que há no Evangelho. É somente por meio de uma vida diligentemente aplicada às verdades contidas na biblioteca do Espírito, como diriam os antigos puritanos, é somente a partir de uma vida que bebe dessa água, é somente a partir de uma vida que depende do alimento, do pão, é somente a partir disso que nós podemos ter uma vida cuja manutenção está acontecendo por meio do Espírito, operando esperança em nós. Porque deixa eu lhe contar um segredo. Eu já falei isso aqui, já não é nenhuma novidade para você, mas imagine que é um segredo. O objetivo do inimigo da sua alma não é o de lhe levar ao lamaçal do pecado. Isso é parte. O objetivo do inimigo da sua alma é o de lhe levar, de lhe conduzir. O objetivo principal do tentador é o de levar você ao mais completo desespero, achando que não há mais solução para o pecado que você cometeu. O problema não é quando o filho pede a herança e vai gastar a herança do pai, ainda não falecido, mas que ele já dera por morto, vai gastar com o mundo, com os seus prazeres, com as suas curtições, vivendo a vida. O problema não é esse. O problema é ele permanecer em um estado de endurecimento de coração, de tal forma que ele nunca mais queira voltar para a casa do Pai. O objetivo do diabo é levá-lo à lama, aos porcos e literalmente a comer com os porcos, contanto que em momento algum ele desperte sobre a possibilidade de voltar para casa dizendo, eu não estou reconhecendo isso. Não é possível. Eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou dizer, olha pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado filho teu, trata-me ao menos como um dos teus empregados. O objetivo de Satanás é o de fazer com que o filho não chegue a esse ponto de, chafurdado na lama do pecado, despertar a sua consciência. Porque quando nós ainda nutrimos esperança, aí nós voltamos para a casa do pai, o pai abre os braços, dá aquele aperto, abre aquele sorriso, faz festa. Mas quando o cristão se vê na lama e olha para si mesmo e diz, a minha vida, ela é um completo desperdício e é um desserviço à própria igreja. É aí onde o diabo tem a sua maior vitória. E isso acontece
quando nós nos mantemos distante do livro, do único livro, que pode dizer para nós que há sempre esperança para a nossa vida, quando nós nos encontramos em circunstâncias, em desafios, em problemas, em derrocadas, sejam morais, espirituais, etc. A vida cristã, escute, a vida cristã é uma vida que só é possível quando mantida pela nutrição da esperança que é promovida pelo poder do Espírito. O texto que nós lemos é bastante revelador sobre isso. O apóstolo Paulo está preocupado e ocupado com a vida dos cristãos de Éfeso, com o desenvolvimento espiritual deles, com a piedade, com a espiritualidade, com a santidade. Paulo está pastoreando por carta esses irmãos. E não apenas isso. À medida que ele pastoreia, ele também ministra aulas poderosas de teologia. Porque o pastoreio nada mais é do que a aplicação da doutrina no coração daquele que precisa de uma visão maior da glória de Deus e, portanto, de esperança. Paulo já havia dito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do versículo 3 ao versículo 14, o que temos é uma bola de neve rolando de alto a baixo, com esse bendito acumulando bênçãos sobre bênçãos, acumulando bênçãos espirituais sobre bênçãos espirituais, de tal modo que o bendito é o ponto de partida de toda uma série de coisas fantásticas, extraordinárias, sobrenaturais, impactantes e que arrebatam a nossa alma. No verso 15, então, temos uma transição, quando ele faz a conexão imediata. Por isso, e aí vem então a mensagem pregada pelo nosso pastor Lorinaldo, e essa que será o encerramento do primeiro capítulo. Por isso, aqui o apóstolo Paulo apresenta duas coisas: ações de graças. Ele é grato ao Senhor pela redenção, pela salvação, pelo perdão dos pecados, pelas bênçãos espirituais. E em seguida, o apóstolo Paulo faz orações específicas. Ele ora pedindo. E é justamente sobre o conteúdo dessa oração de petição o que nos importa. Porque essa oração de petição tem a ver justamente com a necessidade primais que a nossa alma tem de nutrir esperança na vida cristã, do começo ao fim. Ora, no versículo de número 18, que é um dos desdobramentos do que ele fala no versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E aí vem, então, o que nos cabe, pelo menos no momento. Iluminando, eu vou colocar nesse tempo, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. O apóstolo Paulo faz uma oração específica com vários pedidos, cujos pedidos revelam que são pedidos de natureza espiritual.
A natureza é espiritual e não material, revelando mais uma vez assim que o que é mais importante para o apóstolo Paulo e o que ele revela para essa igreja é que, diferente do que ocorria no Antigo Testamento, onde as bênçãos materiais estavam dando sinais concretos e inequívocos de que Deus era com o povo, agora, no contexto da nova aliança, as bênçãos superiores são bênçãos celestiais, em Cristo. Perdão dos nossos pecados, que vem da redenção que há no sangue de Jesus Cristo. Justificação pela fé, predestinação, falada pelo apóstolo, eleição, selo do Espírito, batismo com o Espírito, penhor do Espírito. Depois de elencar todas essas bênçãos espirituais e revelar à igreja, ele então ora, dizendo o seguinte: olha, vocês dependem inteiramente do conhecimento dessa esperança que há no Evangelho, para que esse entendimento ele seja ainda mais aberto. Ele ora para que o Senhor abra os olhos do entendimento. E aqui, irmãos, uma vez que o apóstolo Paulo está falando da esperança cristã como sendo cardeal, como sendo talvez, com toda certeza, talvez não, a espinha dorsal da nossa caminhada, porque nós só nos movemos, haja vista que temos esperança, caso contrário não há caminhada, nós somos o povo da esperança. Diante desse cenário, a pergunta que eu faço, para facilitar a nossa vida, e para que a gente transforme isso, ou melhor, para que a gente evidencie a glória que há nisso, porque não tem como transformar isso. Eu quero fazer uma pergunta, e a pergunta é: em que consiste a manutenção da nossa esperança? E aqui eu quero apresentar, detido ao texto, detidamente olhando para o texto, eu quero apresentar. Eu ia colocar 4, mas para não perder o costume, vou colocar 3. 3 elementos que respondem à pergunta: em que consiste a manutenção da nossa esperança? E a primeira resposta está no texto: chamado. Qual é a primeira resposta à pergunta: em que consiste a esperança da nossa salvação? Essa esperança que nos move, essa esperança que nos faz ter a certeza de que nós somos salvos e que, portanto, apesar dos pesares e de tudo aquilo que se atravessa à nossa frente, nós podemos nos levantar, bater a poeira dos nossos pés e vida que segue. Primeira coisa, o que é que nutre a nossa esperança? Chamado. Paulo é muito claro. Pelo menos, num primeiro momento. Olha, iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Ele está falando de um chamado. E que chamado é esse? O chamado acerca do qual ele fala e sobre o qual diz respeito ao primeiro pilar da nossa esperança, tem a ver com o que na nossa tradição e herança reformadas nós chamamos de chamado eficaz.
O que é o chamado eficaz? O chamado eficaz, ele pode ser ilustrado da seguinte forma. Há um chamado que nós consideramos geral. E o que é o chamado geral, para entendermos melhor o chamado eficaz? O chamado geral é aquele chamado que Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Isso é um chamado geral, é uma oferta para o mundo, é um anúncio que Cristo faz ao mundo e que a igreja, como portadora da mensagem do Evangelho, faz ao mundo. Nós ofertamos ao mundo o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós falamos assim: rendam-se diante daquele que é Senhor, e que é Salvador, e que tem poder para perdoar pecados. Isso aí é um chamado geral. Agora, o que é o chamado eficaz? O chamado eficaz tem a ver com a voz do Espírito, que enquanto o chamado geral só chega aqui, o chamado do Espírito invade a alma e vai lá no coração que está surdo e abre esse ouvido que está fechado para o Evangelho e faz com que o sujeito que está exposto a esse chamado geral, agora, de repente, ele diga: meu Deus, eu quero entregar minha vida a Jesus. O chamado eficaz é um chamado que não tem como o pecador resistir. Ele pode resistir o Espírito Santo por um tempo, até o tempo em que o Espírito permitir. Mas chega um momento que o Espírito Santo vence o pecador e diz: agora não tem o que fazer. Não há contragosto, como se Deus pegasse pelos cabelos alguém que está indo contra a sua vontade, mas porque o Espírito Santo já criou novas disposições espirituais no coração, de tal modo que ele agora passa a chorar como uma criança, esse que dizia: eu não choro, eu não abro, eu não quero, eu não vou, eu não me arrependo, eu não gosto de igreja, eu não gosto de crente. Mas de repente, depois de tantas tentativas, todo mundo fica surpreso porque ele entregou a sua vida para Jesus Cristo e pertence a uma igreja. E o pessoal diz: mas rapaz, como foi isso? É porque chegou a hora do chamado eficaz, que o pecador não pode resisti-lo por hipótese alguma. É o chamado que invade a alma, que entra no coração e que faz você um vocacionado, a vocação mais excelente, que é a vocação para ser um cidadão do céu. Você passa a ser um salvo, porque você foi transformado. Você foi chamado das trevas para a luz. Você foi chamado de uma vida de morte para uma vida de esperança, de abundância em Cristo. Você foi chamado da incredulidade para a fé. A sua vida mudou. É o chamado para a salvação. É o que explica você estar aqui. Agora, isso que você experimentou e que você testemunha dizendo assim: olha, eu não sei nem explicar o que Deus fez na minha vida. Ele transformou meu coração. Isso aí, que é o chamado eficaz, essa experiência que os salvos tiveram com o Espírito vencendo as trevas do nosso coração, esse chamado continua sustentando a vida cristã.
Esse chamado que o morto não pôde resistir. Lembram? Lázaro, vem para fora. Não foram as palavras de Jesus? Lázaro, vem para fora. O morto voltou. Foi o que aconteceu na sua vida. Agora, existe uma manutenção dessa vida. E essa salvação que você testemunhou com sua própria experiência, uma vez que não pode negá-la, ela precisa ser alimentada por outras certezas. Porque você tem certeza de que foi salvo, mas a certeza que você tem, ela é do chamado eficaz do que aconteceu no seu coração. Só que o que aconteceu no seu coração, embora tenha sido uma ação poderosa, com o tempo, isso pode se esfriar. E pode se esfriar de tal modo, que o diabo começa a colocar na sua cabeça, que a experiência que você teve lá atrás, pode ter sido uma experiência falsa. E que você nunca se converteu. E que você não mudou de verdade. Então, se você confiar apenas nesse testemunho interno e nas suas sensações, você está perdido. Porque haverá um momento na vida cristã, e todos nós passamos por isso, que é aquele momento, o famoso momento que nós conhecemos como a noite escura da alma. A noite escura da alma é quando Deus nos priva, por um tempo, de todos os deleites e prazeres nele. E aí nós ficamos como que com sede e com fome, mas ao mesmo tempo sem prazer para beber e comer. O Senhor permite sequidão, o Senhor permite pobreza espiritual, o Senhor permite certas condições que colocam em xeque a nossa espiritualidade. Paulo sabia disso. É por isso que Paulo está orando, para que o Senhor ilumine, abra o entendimento, para que eles conheçam mais sobre a esperança acerca do chamado. E aí eu preciso então olhar para isso e dizer, eu estou entendendo, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que nós precisamos de mais profundidade na nossa fé. Essa fé inaugural, ela é uma maravilha, mas ela pode ser fenecida à medida que você caminha e não se aprofunda nas Sagradas Escrituras e nem tampouco na oração. E o que você precisa então? De bases mais sólidas e objetivas do que o que aconteceu no seu coração. Porque o que aconteceu no seu coração pode ser facilmente demovido, no sentido de, uma hora você está muito bem com a sua fé, mas outra hora você está muito incrédulo. O que Paulo está dizendo é, olha, eu estou orando para que vocês se aprofundem acerca do chamado. E vocês precisam de mais conhecimento. E mais conhecimento agora de natureza objetiva. Porque esse conhecimento aqui do chamado eficaz é um conhecimento de natureza subjetiva. É a experiência que eu tive com o Espírito Santo. Ok, mas o que é que me assegura a salvação? O que me assegura são bases mais objetivas. E quais são essas bases? Pense comigo. A própria Escritura. A revelação especial. É aqui onde eu olho e digo, o meu coração está dizendo ao contrário, mas eu creio na verdade da palavra. É nessa palavra
que eu estribo minha confiança e que eu descanso, dizendo, tem razão o que o texto diz, e não o que eu sinto, porque o que eu sinto é passageiro, e oscila, as minhas emoções oscilam. Eu posso estar muito bem pela manhã, e à noite muito mal, ou ao contrário. E durante a semana isso pode acontecer também, e acontece. E o que Paulo está dizendo é, olha, eu estou orando para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Então, aprofunde-se, no primeiro momento, em um conhecimento mais elevado do que esse. E qual é o conhecimento mais elevado do que esse que você teve? É o conhecimento do próprio ser de Deus. Você notou que Paulo está falando aqui do Deus triuno, desde o versículo 3? Aliás, desde a abertura da carta, ele está apresentando Deus, o ser de Deus. Quem é Deus? Conheçam a Deus. Por quê? Porque quando você conhece o Deus imutável, esse ser que é você, que é mutável, pode descansar naquele que declarou na palavra dele sobre a verdade no tocante à sua salvação. E, portanto, eu coloco minha confiança na imutabilidade de Deus, e não no meu coração mutável. Por isso que uma igreja firme, uma igreja segura, é uma igreja que descansa no conhecimento da palavra. É uma igreja que se esforça no conhecimento da palavra e que descansa ao mesmo tempo no conhecimento da palavra. Porque olha para o ser de Deus a partir da revelação, olha para o ser de Deus e diz, como esse Deus é fiel, não a mim, mas à sua própria glória. E se eu estou envolvido com essa glória, é claro, é óbvio, então, que eu posso confiar, que eu tenho esperança, apesar das minhas sensações. Eu então busco conhecimento acerca do ser de Deus e olho para a pessoa bendita de Jesus Cristo, que revela o ser de Deus, é a expressão exata do ser de Deus, e confio no que ele diz. Como, por exemplo, aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma o lançarei fora, e nem o maligno pode arrebatar da minha mão. Note, estamos aprofundando o conhecimento. É quando você não se contenta em simplesmente achar que já teve uma experiência com Deus e que participar de um culto como esse é o bastante. É necessário progredir nesse conhecimento. Porque se você não prosperar, o que eu vou dizer, olha, o que eu vou dizer agora pode definir o seu ano. O ano que vai entrar aí. Se você não prosperar no conhecimento de Deus, o diabo pode levar a sua existência à falência. Atenção, isso é forte. Se você não prosperar no conhecimento de Deus, o diabo pode levar a sua vida espiritual à falência. Eu não estou falando de perca de salvação. Eu estou falando sobre nutrir a alma com bases mais sólidas para que eu cresça ainda mais no conhecimento dele. E à medida que eu cresça nesse conhecimento, eu tenha então mais esperança.
Esperança clara, esperança mais sóbria, esperança que olha para todas as dificuldades, inclusive para a própria miséria da alma, e diz assim: eu apesar de quem eu sou, apesar das dúvidas, das crises, eu sei quem é Deus, eu estou conhecendo mais a Ele, eu sei que Ele fez uma aliança, isso é o objetivo, Ele fez uma aliança, irmãos, Ele jurou pelo nome dEle, Ele viu que não tinha ninguém superior para jurar e disse: eu juro pelo meu próprio nome. Ele está dizendo para você assim: eu juro pelo meu próprio nome, que você não se perde. Entende que isso é você aprofundar o conhecimento e então nutrir sua esperança ainda mais? Ele está dizendo assim: eu não fiz um acordo com você não. Eu simplesmente resgatei sua vida e estou jurando para a minha alma, para o meu ser, e os anjos sabem disso, que você é meu, e eu vou transformar você no meu troféu, apresentando para o cosmos o que seria impossível. O processo de santificação que começou na sua vida, ele não para, porque Deus Ele não para nisso. E aí vem então a nossa parte, não no sentido de cooperar com Deus, mas no sentido de: eu preciso dessa nutrição para que quando eu me encontre no buraco do desespero, eu não venha me desesperar por completo e tenha então esperança em Deus. Porque eu o conheço, porque o meu entendimento foi aberto ainda mais. É triste o crente que acha que já não tem mais nada a aprender, que já conhece a Bíblia, que já leu tudo, que todo ano lê a Bíblia e diz: eu já conheço. Irmãos, como diria Martinho Lutero, falando sobre a teologia da cruz, a teologia da cruz é um oceano no qual um elefante pode tomar banho e uma piscina na qual uma criança pode brincar. O que é que ele está querendo dizer? Que nem o elefante nem a criança conseguem esgotar e usufruir de tudo que tem à disposição. A criança em relação à piscina, o elefante em relação ao oceano. Você está diante de um oceano. Você pode gastar 100 anos estudando isso. Você nunca se dá conta de tudo. O que é que sustenta um púlpito, irmãos? Se não, e o povo também. Porque veja, eu sou sincero a dizer, uma das coisas mais difíceis é você ser pastor por muito tempo numa igreja e esse povo lhe suportar, o mesmo povo, lhe suportar com algumas histórias repetidas, com os mesmos cacuetes, com um monte de coisa. O que é que pode salvar uma igreja disso? O Espírito Santo abrindo ainda mais o entendimento e dizendo assim: eu quero aumentar o seu arsenal. E aí a igreja vai sendo alimentada, o pastor também, o Espírito Santo iluminando. Rapaz, tem uma história. Essas vocês não ouviram, não. O príncipe dos pregadores, século XIX, Charles Spurgeon. Ele estava muito melancólico um dia, e ele sofria disso, de melancolia, ou depressão. E o grande pregador foi até uma igreja.
Ele foi participar de um culto. E aí ele sentou no culto, ficou parado. O pregador começou a pregar. Foi quando o pregador se deu conta da presença do príncipe dos pregadores. E aí houve um constrangimento dobrado. O primeiro, se dá conta, no meio da pregação, que o grande pregador estava ali ouvindo. Primeiro constrangimento. E o segundo, pior, o sermão que ele estava pregando era de Spurgeon. E ele foi pregando o sermão de Spurgeon. Quando chegou no final, Spurgeon estava em lágrimas, chorando. O pregador foi lá e disse: Senhor Spurgeon, eu queria pedir desculpas. Eu preguei, você sabe que o que eu preguei aqui foi o seu sermão, eu peguei ele. Então, aí Spurgeon fez: pastor, fique tranquilo, porque eu nunca tinha notado esse sermão dessa forma que você expôs. Para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ouvir esse sermão pela sua boca. Teve coisa que eu só vim descobrir hoje. Isso é o Espírito Santo iluminando e humilhando o pregador, dizendo: você nem se deu conta do que você escreveu, porque está para além, irmãos, está para além, não é uma coisa humana somente, não é uma peça retórica, é o Espírito Santo aplicando a sua palavra e abrindo os olhos do nosso entendimento para que a gente diga: meu Deus do céu, que coisa! E você vai se encantando cada vez mais com essa palavra e dizendo: eu não tenho como parar de estudar isso. Você pode passar a sua vida inteira, você não vai esgotar isso. É muita coisa. Então, se aprofunde no conhecimento de Deus. Estude. Às vezes, tire um tempo. Pegue um livro, leia. Ou então, não quer ler, não, escute. E se encha de esperança. E diga assim: meu Deus do céu, realmente, olha, o texto está dizendo: iluminando os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do seu chamamento. A primeira coisa, chamado. Segunda coisa, riqueza. Chamado é a primeira resposta que apresentamos à pergunta: em que consiste a manutenção da nossa esperança? Chamado. Segundo, riqueza. Olha só o que diz o texto. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Aqui, irmãos, é a parte do texto que, quando você pega os comentaristas, eles ficam querendo encontrar palavras e não encontram. Eles ficam tentando encontrar palavras e não encontram. Por quê? O que Paulo está falando aqui é da nossa herança, do que está reservado. E isso então dá esperança. E como é, Paulo, isso? Paulo diz assim: olha, isso tem a ver com a riqueza da glória. E está tudo no superlativo aqui, irmãos. Ele é extravagante no falar, e isso é intencional, porque ele está dizendo assim: eu vou falar de um assunto que não dá para a gente tratar sobre ele dignamente. Porque ele amontou aqui superlativo sobre superlativo. É um peso maior do que o outro. Ele diz assim: eu vou falar do que está para além da morte. E
o que está para além da morte? Quando o crente morre, Paulo diz assim: a riqueza da sua glória. Ele não tem mais o que dizer. É por isso que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: o que os olhos não viu, o que os ouvidos não ouviu, e o que nem sequer chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele corrobora esse entendimento, ou esse ensino, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, quando ele diz assim: conheci um homem, ele está falando dele, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei dizer. Mas tal homem, no paraíso, ele viu coisas e ouviu coisas que não são lícitas, para que se diga, para que se compartilhe com os homens. Ele está dentro, ele teve uma experiência de natureza inefável, ou seja, é algo que ele não consegue descrever com palavras. É a visão talvez beatífica, a visão da glória de Deus. Então ele não tem muito o que dizer, e tanto é que ele recebe um espinho na carne para que ele não se glorie com essas visões. É algo sobremodo excelente. Aí ele simplesmente diz assim: vocês querem saber muito sobre o que está para além, e a palavra que eu vou usar é a seguinte: o que tem para vocês é a riqueza da sua glória. É por isso que John Stott começa o seu comentário sobre esse texto dizendo assim: nós seremos sábios se não formos dogmáticos por demais acerca disso. O que é que ele está querendo dizer? Não ficar tentando inventar o que não se tem como revelação, porque há muita dúvida sobre como é o porvir, sobre o que ocorre depois da morte, como será, o que vai acontecer. E Stott diz assim: é sábio não se aventurar sendo dogmático com relação a isso. Agora, existem coisas que podemos falar acerca, e é justamente o que estamos fazendo, algo para além da nossa compreensão, algo que extrapola, irmãos. Tem um livro que eu gostaria de indicar para vocês, é sobre isso. E eu li o texto na época com muita curiosidade. É um texto do Richard Baxter, puritano do século XVII. O Descanso Eterno dos Santos. Eu não sei se está esgotado esse livro, nunca mais o vi por aí. O Descanso Eterno dos Santos. Irmãos, basicamente o que ele vai dizer é o seguinte: nós precisamos ter uma visão do céu, da glória, da eternidade, se nós quisermos manter a vida aqui no térreo da existência, e se queremos então uma vida capaz de sair, não ileso, não sem ser chamuscado, mas assim, se quisermos viver de glória em glória, de fé em fé, nós precisamos colocar a nossa mente lá no alto, onde o diabo não tem acesso. Então ele vai falar dos deleites que estão reservados para nós. E aí o crente lendo aquilo fica imaginando como é a riqueza da glória. É por isso, irmãos, que pensando nisso, ou meditando nessas coisas, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, e aí vocês sabem que eu tenho usado Lloyd-Jones assim mais do que
todo mundo para fazer esses sermões. Eu tenho lido Lloyd Jones. E o Dr. Martin Lloyd Jones foi pregador na capela de Westminster, do século passado. Pregador galês, o que deixou a medicina para se dedicar à pregação. Nos últimos dias da sua vida, ele estava acamado. Muitas dores, com um câncer. Se dedicou muito tempo à escrita nos dias finais da sua vida, porque ele não podia mais se locomover. E aí tem uma história que é como se fosse um círculo de oração. Pessoas orando pela cura dele. E aí tem uma hora que ele diz assim: parem de orar por cura. Não retardem a minha ida à glória. Isso é alguém que teve a iluminação do entendimento e que já não fazia mais sentido estar numa condição caída. O que ele queria era desfrutar da riqueza da glória. Enquanto nós, muitas vezes, na nossa espiritualidade pobre, nós queremos fazer de tudo para escapar da morte, obviamente. Mas chega uma altura que o santo homem diz: não orem por cura. Não quero que orem pela minha cura. Eu quero que vocês parem de orar e me deixem partir para a glória. E depois ele falece, claro, e parte, seguro no Senhor. Encha sua mente com essa visão, e tudo aqui ficará muito pequeno. Às vezes nós estamos pensando muito nas coisas dessa terra, sendo pobres para com aquilo que é rico demais, sem a mínima noção do que nos aguarda, achando que a vida é só isso. E se assim estamos, como diria Paulo, nós somos os mais infelizes de todos. Riqueza da glória, mas não para por aí. E aí vem então um terceiro elemento. Você tem um primeiro, que é o chamado. Você tem um segundo, que é a riqueza. E você tem um terceiro, que é poder. Versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Escuta uma coisa. Ele fala de poder, e aí de repente ele diz: segundo a eficácia, a força do seu poder. Você está diante de um pastor, e de um pastor que sabe que as ovelhas precisam de um pastoreio digno de uma vida cristã. E aí, por que ele coloca essa questão do poder aqui? Porque ele está sendo cuidadosamente pastoral no seguinte: atenção, isso aqui pode salvar a sua semana. Chamado é o que dá início. Esse chamado vai sendo sustentado por Deus, tá? Mas é o início. Ele falou das riquezas. As riquezas da sua glória é o fim. Então você tem início e fim. Eu estava lendo Lloyd Jones, aí me deparei com esse pensamento e eu quero colocar da minha forma. Mas Lloyd Jones diz assim: olha, eu estou entendendo por que Paulo está colocando dessa forma. Porque às vezes quando prego isso, num domingo, e eu fico ali com a igreja, é uma maravilha.
Mas quando a gente sai da igreja, do ambiente. E Martin Lloyd Jones diz assim: por vezes eu me sinto um hipócrita. Porque, irmãos, uma coisa é você estar aqui ouvindo palavras de vida eterna. E aí você diz assim: meu Deus do céu, que maravilha. E é. E às vezes a gente diz assim: se possível fosse, trancava e esperava Cristo voltar. Mas não é assim. A gente vai sair. E essa vibração toda, essa unção do Espírito que nos toma, essa alegria, ao longo da semana, ela vai sendo golpeada. E aí, se você for honesto um pouquinho com você, e eu sei que você não é diferente de mim, se você for honesto um pouquinho, você vai saber que lá no meio da semana, se não no início, lá no meio da semana, você vai dizer assim: meu Deus, parece que eu estou vivendo ao contrário do meu chamado, da minha vocação. A minha vida é pobre demais diante de uma riqueza escatológica, de tal modo que há uma incompatibilidade entre o que eu espero e o que eu vivo, e essa minha ansiedade com relação às coisas dessa terra não condiz com a esperança que eu digo nutrir sobre isso, e nem com o chamado que eu recebi lá atrás. Então, no meio da semana, parece que a gente se encontra num limbo. E o diabo, então, sagaz, o nosso maior adversário, ele vem com seus golpes, usando o mundo e a nossa carne, para jogar contra nós. E quando essa tríade inimiga se levanta contra nós, parece que é o fim. E eu não sou ingênuo, pelo amor de Deus, por favor, de achar que você vai sair daqui hoje, vai chegar em casa, vai dizer: agora a minha vida mudou e eu vou viver agora dessa maneira e vai ser assim. Não vai. E você está nisso há um tempinho para saber. Tem crente aqui lutando contra os mais diversos pecados. Eu tenho uma multidão aqui na minha frente, lutando contra os mais diversos vícios. Saiu uma notícia sobre apostas, aí evangélicos aparecem ali. Eu entendo quem fica ali escandalizado com aquilo. Meu Deus, olha só que coisa, a igreja. Mas eu não vejo, não é escândalo, entenda. Eu não vejo novidade nisso. Porque o povo de Deus, ele sofre com as mesmas tentações do mundo. Ou você virou um anjo, ou quando você se converteu, você foi transformado num querubim. Você já tem experiência demais para saber que a sua vida, ela é cheia de tentações, e que se você vacilar só um pouco, é capaz de você não aparecer no próximo domingo. Você sabe disso, eu sei disso. Eu sei que eu preciso lutar, uma luta feroz pela santidade para voltar domingo que vem. E aí é onde o desespero por vezes bate. Por quê? Porque a gente não vê forças. E a gente cai naquele pecado, e a gente cai no outro pecado, e a gente cai no mesmo pecado, e tem a recaída, e tem o desespero,
E tem a família que diz, eu já não aguento mais. E tem a mulher que diz, você não é crente de verdade. E tem o marido que diz, você não é uma santa que você demonstra. E o caos está instalado e é uma guerra espiritual. E quando você se vê sozinho, você diz, parece que a minha vida não faz sentido. E que nada disso tem a ver comigo. É por isso que Paulo diz assim, meus irmãos. O Deus que chamou vocês e o Deus que tem riquezas para vocês é o Deus que pelo poder dele, segundo a sua força, e a força aqui no grego tem a ideia de algo que vem abatendo tudo que vê pela frente, a força do seu poder. É o que vai sustentar vocês até o último dia. É por isso, irmãos, que do verso 20 ao versículo de número 22, o apóstolo Paulo vai falar sobre a natureza desse poder, ao aludir ao que o Pai fez ao ressuscitar o seu Filho, dizendo com isso que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o colocou assentado no trono, estando ele sobre tudo e sobre todos, sobre principados e potestades, esse poder que operou, invertendo o caminho da morte ou da vida, porque Jesus ele não volta como Lázaro. Lázaro voltou para morrer, mas Jesus não voltou para morrer. Jesus foi ressurreto, a morte declinou, a vida triunfou. É sobre esse poder. E Paulo está dizendo, esse poder que operou em Jesus e que o elevou, é o mesmo poder que está operando em vocês. E quando vocês se sentem desgraçados, é aí que de fato o poder de Deus está se manifestando. Meu irmão, minha irmã, eu não sei em que você se meteu, qual situação você se encontra, o que é que o diabo está botando aí na sua cabeça, qual buraco você se enfiou. Olha, não é pela força do seu braço, é pela eficácia do poder de Deus. É o poder de Deus. Quando o diabo falar das suas fraquezas, fale para ele sobre o poder de Deus. Quando o diabo apontar suas falhas morais, apresente para o diabo a obediência poderosa de Cristo Jesus. Quando o mundo se levantar contra a sua vida e homens ferozes se levantarem contra você, apresente para o mundo e apresente para os homens aquele que venceu o mundo e aquele que venceu os homens. E diga, eu confio apenas em Jesus Cristo. Eu confio no poder dele. É o poder de Deus operando na sua vida. Não fique olhando tanto para as suas fraquezas, vai bater o desespero. Olhe para o poder de Deus. É sobre o poder de Deus. É sobre o poder de Deus, inclusive, permitindo que você entre em situações diante das quais você diz assim, agora acabou, para que esse poder seja evidenciado e toda a glória seja dada a Ele. É esse poder, é sobre esse poder. Olha, eu preciso encerrar dessa forma e não de outra. Olha, você poderia me apresentar os mais diversos fracassos, os mais diversos vícios, e os mais diversos pecados, e os mais diversos temores. Tá? E você, eu tenho certeza que você vai para mais uma semana dizendo assim, e se eu fracassar? E quem garante que eu vou permanecer?
eu queria dizer a você que o último dia da sua vida será um dia de fracasso. O último dia. No último dia você vai fracassar. Porque você vai morrer. É quando você cai. E já não há mais nada. Vão ter que levar você. Você fracassou finalmente. E às vezes a gente está preocupado com fracassos da vida, porque outros seres mortais que vão tombar também vão falar da gente. Você vai no final você fracassa. E todo mundo aqui. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e que já venceu a morte, quando você fracassar pela última vez, você vai dar de cara com a riqueza de glória. E no último dia, que é o dia da ressurreição, você receberá um corpo glorificado. De tal modo que nada do que aconteceu nessa condição caída vai reverberar. Porque o que vai restar é glória sobre glória, riqueza sobre riqueza, poder sobre poder. É o poder de Deus sustentando você até o último dia. Você vai lutar, meu amigo. Essa semana você vai lutar contra pornografia. Você até pode ter recaído. Você vai lutar contra vícios. Você vai lutar contra pensamentos intrusivos. Coisa que Agostinho já falava lá atrás e que muita gente se admira com Freud. Fica olhando Freud, lê Agostinho. Você lê Agostinho, Confissões de Agostinho. Agostinho revela uma oração que ele fez antes de se converter. Agostinho, ele tinha problema com mulheres. Problema do grande bispo de Hipona era mulher. Tanto que ele faz uma oração assim, ó. Dai-me a castidade, mas não agora. Ele sabe que Deus o chamou, mas ele está dizendo, eu quero continuar mais. A luta. E depois ele vai falar sobre várias memórias do passado, onde o diabo fica atacando. Isso não é novidade na sua vida, não. Memórias criadas. Foram criadas memórias lá atrás, e hoje ainda vem na sua mente. Pensamentos que você não queria. O que Paulo está dizendo é, descanse no poder de Deus. Não vá, meu amigo, para negócio de treinamento emocional, treinamento disso. O que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos é descansar no poder de Deus. Porque se eu não confiar nesse poder de Deus, eu posso fazer curso sobre inteligência emocional, eu posso fazer curso sobre psicologia assim assado, eu posso fazer o que for, mas não vai resolver, porque eu estou lidando com um inimigo muito astuto. E somente o poder de Deus. Vá pelo poder de Deus. Caminhe pelo poder de Deus. Caminhe pela graça poderosa de Deus. Comece mais uma semana dizendo, é pelo poder de Deus. Eu sei que eu sou fraco. Veja que o Evangelho vai na contramão de tudo aquilo que a gente está ouvindo aí hoje. E você tem que dizer assim, eu posso, eu sou forte, eu sou isso. Não. Eu sou um vaso de barro frágil, os meus pés são pés de argila, eu me quebro facilmente, eu não sou tão duro assim como eu penso, mas o poder de Deus, eu sofro disso, eu tenho doença assim, eu tenho fraqueza assim, eu tenho pecado assim, mas o poder de Deus, pastor, eu fico triste, tem hora que eu quero desistir, tem hora que eu quero renunciar a tudo, e tem hora que minha vida... Mas o poder de Deus, você entende que é pelo poder de Deus,
Você está entendendo o que Deus está falando para você? É pelo meu poder, é pela minha força, não é pela sua. É pelo poder de Deus. E é no meio de um caos que Ele se manifesta. É na cruz, no Filho sangrando, que o poder de Deus se manifesta. Não será diferente com você. É carregando a sua cruz que o poder de Deus se revela na sua vida. Fique de pé, por favor. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, te louvar pelo Evangelho e pela esperança que é nutrida pelo teu Espírito. Agradeço por cada irmão aqui, por cada membro da família da fé, por cada um que luta contra centenas e milhares de pecados e dificuldades, e que tem a dificuldade do desânimo, da falta de perseverança, mas pelo teu poder, Senhor, o poder que criou o mundo do nada, o poder que trouxe redenção ao mundo, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, por esse poder, o poder do Espírito, que esse poder seja para os olhos do nosso entendimento muito mais claro, porque ele não está vindo aqui e acolá, ele está agindo sem parar, é pelo teu poder. E que a graça de Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Uma ótima semana a todos.